Que presente e prazer estar com todos vocês. Eu quero dizer para vocês sobre um elemento da mágica. Então, número um, minha camiseta. Então, eu acho que quando o Papai Noel deixa os presentes para todas as crianças, que eu tô convencido que os meninos maus recebem os presentes melhores, mas isso é uma conversa para outra hora. Talvez um outro episódio. Então, eu não sei. Então, sim, isso aí está. E também eu tenho estado deitado na cama pelos últimos 3 dias doente. E, oi. E cada vez que eu vou falar, eu tenho um ataque de tosse. E eu pedi por alguma contribuição de alguns milagres chamados de SAPs, praticantes avançados de sinfonia. E aqui estou eu, estou pronto, estou tipo, eu me sinto que tem um fogo na minha bunda, então bem-vindo à mágica inevitável de você, porque eu digo, enfim, não tem mais palavras de 4 letras para mim, então esses 10 segundos terminaram, esses foram 10 segundos difíceis que eu tenho que dizer para você. Não, então, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, e tem tanta coisa acontecendo durante essas festas, as festas são incríveis, e é engraçado, porque a gente mal pode esperar por isso cada ano. A alegria de tudo que a gente vai ter que lidar, comprar coisas para as pessoas que a gente se importa com ela e não vão receber que a gente se importa com elas e não dão presente e nos julgam por não dar o suficiente, tipo, vamos nos juntar e ser amados uns pelos outros. Ok, tudo que isso trouxe à tona. A propósito, eu vou estar usando algo chamado de enunciado declarador. Se um amigo que ama você odeia você convidou você para isso e você não compreende o que eu tô dizendo, parece um montão de palavras estranhas. Então isso tá ok porque você pode ir a theclearingstatement.com, mas basicamente é uma maneira de mudar qualquer coisa que você quer mudar. Eu praticamente uso todos os dias da minha vida e uso para me ajudar a sair dessa doença aqui bem mais fácil. Então, tudo que isso trouxe à tona para todos vocês, vocês vão destruir e descriar, por favor. Vezes um desenão, certo, errado, bem mal, pode pau, que todas as 9, curtos, garotos, povades e alens. Então, isso foi no seu declarador se você não sabia disso. Se você tá tipo, quê? Era isso que isso foi. Então, o que eu gostaria de falar com vocês, tanta coisa, meu cérebro. Se você alguma vez teve um lugar que você estava doente, literalmente doente na cama, e tipo, uma coisa é caminhar por espingando ou alguma coisa. Agora, quando você fica deitado na cama por alguns dias, tudo parece que faz uma coisa estranha com a sua cabeça. Você acorda e tá tipo, quem está na minha cabeça? Quem colocou cimento líquido na minha cabeça, no meu cérebro? Então, o que tá acontecendo? Então, eu tô dizendo que eu tô tendo um pouquinho disso agora e também no meio de grandes mudanças. Então, por favor, me perdoe, aguenta aí por qualquer coisa que eu diga ou não diga, porque eu não tenho certeza que eu consigo reclamar responsabilidade por nada agora. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é, número um, tem muita mudança acontecendo no mundo de muitas maneiras, tem acontecido já faz um tempo. E então, isso também é uma coisa interessante para lidar, especialmente quando você está num momento do ano em que se requer que todo mundo, tipo, tente se juntar e estar no mesmo comprimento de onda. No resto do ano vocês estão ok, fazendo suas próprias coisas, mergulhando com os golfinhos nas Bahamas. Oh, e aí você tem que ir no Utah para ver sua família, você tá tipo. E a propósito, a gente tem um dizer nos Estados Unidos. Então bebe, come e seja feliz, porque amanhã você pode estar no Utah. Então, isso é uma coisa que a gente diz. Então, essa tendência para começar bem antes dos eventos que vão acontecer e começar a se preparar mentalmente e energeticamente para gravitar na direção das vibrações de outros. Nota mesmo enquanto eu tô dizendo isso, que sente tão leve.
Agora eu sei com que eu estava doente, então tudo que você fez para começar a diminuir sua luz para não ser brilhante o suficiente e não cegar pessoas, tudo que você está tentando fazer para compreender, compreender o que você vai ter que fazer para vibrar como eles, para chegar lá, para lidar com isso, e tudo que você tem feito para fazer sua vibração mais como a de outros, não somente a família, mas pelo mundo. Você é tão docinho, tão grande. Você vai, por favor, revogar, retratar, extinguir, renunciar, denunciar, destruir, denunciar, denunciar, destruir, descriar, tudo isso vezes um desilhão, certo, errado, bem mal, pode-pau, que todos os 9, curtos, garotos, povares e aliens, porque é outra coisa que eu realmente quero trazer para sua conscientização e trazer para você como convite, adicionando a reconhecer toda a mudança que está acontecendo, a reconhecendo você, tentando se tornar não tão brilhante que você cega pessoas, é que o presente que você, na verdade, é em ser você. Ah, minha nossa, eu deveria escrever um livro. Espera, eu já escrevi um, meu Deus! Em 2011, chamado Sendo Você, Mudando o Mundo. Não era chamado sendo o menor denominador comum para todo mundo que você conhece, mudando o mundo. Era chamado Sendo Você, Mudando o Mundo. Eu acho que tinha uma razão para isso. Então, quando você brilha a sua luz brilhante, você dá para outros aí que estão se escondendo na sua escuridão, inventada, a liberdade para eles próprios brilharem. Então, simultaneamente, você pode deixar pessoas enfurecidas que desejam diminuir a luz de outros. Mas e se isso fosse um reconhecimento que você está indo na direção exatamente certa? E eu não estou dizendo que você está sendo antagonista. Na verdade, a parte engraçada é que a gente pensa que a maioria de nós teve uma experiência tão grande nas nossas vidas de cada vez que a gente está sendo realmente a nós, alguém veio pra gente, tentou limitar, tentou diminuir, ok, legal. E a propósito, essas pessoas, obviamente, não foram bem-sucedidas porque você tá aqui, né? Você tá aqui ainda, tipo, como eu posso brilhar minha luz sem machucar as pessoas? E se você brilhar sua luz e perceber que você, na verdade, não pode machucar ninguém, você foi acusado de machucar pessoas a toda a sua vida e é algo que você não quer fazer porque a gente, na verdade, se preocupa, se importa com os outros. Então, tudo que você fez para diminuir você, como se isso fosse se importar com outros, para você saber que pode lidar com isso, e você pode lidar com isso, porque você sabe que pode lidar com isso, você sabe que é forte o suficiente. Então, todos os lugares em que você mal identificou e mal aplicou que você não está se importando com outros, você vai, por favor, destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, normal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos, povates e aliens. Quantos de vocês foram inspirados por alguém que você viu que estavam sendo eles? Mesmo num pouquinho de você ver eles ou escuta eles em podcast, ou vê eles em um vídeo, alguma coisa, ou se encontra, conhece eles pessoalmente, mas eu só sendo eles, tipo, oi, sou eu, oi, como você está? É bom conhecer você, e dizem o que é verdadeiro para eles, e não precisam que ninguém capte, e não precisam provar nada. E quanto você é inspirado por essas pessoas, quanto isso traz uma luz para o seu mundo e uma leveza para o seu mundo que permite você reconhecer que, uau, essa pessoa está sendo ela mesma. Então, tudo que não permite você ter a liberdade, facilidade e alegria que vem de você ser você, mas também descobrir o que na verdade é verdadeiro para você, além de todas as coisas que você comprou, além do que você tem fingido, e além do que você tem diminuído em você e como você para fazer outros confortáveis, você vai destruir e descrever, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode igual que todos os 9, cultos, garotos, povates e aliens. Eu espero que você esteja ficando um pouquinho mais leve enquanto a gente vai para caminhos diferentes também. Porque mesmo com ver, tipo, aqui tá a coisa. Eu vou dizer isso e alguns de vocês vão pensar que eu tô cheio de merdas, tipo, que sei tudo isso. Então, o que eu ouço mais vezes é, você disse isso, mas eu descobri que você não é assim. Então, eu comecei a pensar que se você pensa que eu sei tudo, então você vai descobrir que eu não sei, tipo... Algumas pessoas, na verdade, pagaram esse valor, tipo, então, pelo menos duas delas. Então...
Então aqui tá a coisa que eu quero dizer que você pode dizer que eu sei que eu sou tipo um sabichão que sei tudo. Então você é bem milagroso. E essa palavra pode ser jogada por todo lado, especialmente quando as pessoas estão explorando possibilidades. Você é milagroso, você é um milagre. Mas na verdade, é realmente verdade, mas algumas pessoas perdem a relevância dessa conscientização na sua vida. Então, o que é milagroso? Então, quando as coisas aparecem com você, as coisas aparecem para você ou com você, tipo, quem sabe com você e por você, com um senso de facilidade. Quando você pode pedir por coisas e elas aparecem e nem sabem como isso acontece, se você é o tipo de pessoa que tem coisas acontecendo aqui, é tão legal estar perto de você, não sei o que é, mas eu sinto, tipo, melhor o tempo inteiro quando eu tô perto de você. Esse tipo de coisa é que eu tô falando. Então, vamos fazer isso. Então, tudo o que... Tenho algumas maneiras que eu posso ir com tudo isso. E a propósito, porque as minhas mãos são elevadas? Porque eu estou em alguma coisa, estou, tipo, fazendo alguma coisa. E eu faço isso quando eu faço o meu trabalho, ok? E as minhas mãos se movem quando a energia se move, então tem muito movimento de mão acontecendo aqui. Eu tentei parar em um ponto, mas e não funcionou super bem, então... Eu literalmente, as minhas mãos começaram a se mover alguns meses em Access, porque o fundador de Access, Gary Douglas, as mãos dele se movem de uma certa maneira, da maneira dele, eu vi isso e eu tipo, oh, meu Deus, eu tô tão feliz que essa coisa estranha não acontece pra mim. Eu tava trabalhando alguém e a minha mão começou a mover e eu literalmente sentei nela e fui tipo, ok. E eu tinha somente uma mão e essa mão começou a mover, tipo, oh meu Deus, não. Então, qual é a coisa mais estranha, louca, milagrosa, capacidade milagrosa, habilidade e estranheza que você tem, que você está tentando esconder como se isso fosse uma praga em vez de uma bênção, um milagre e um presente. E tudo que isso é vezes no não esse me faz chorar. Então você vai destruir e descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, normal, pode falar que todos os nove, todos os garotos, covardes e aliens. Então, eu preciso ler isso mais uma vez, porque só tem um pouquinho de energia nisso. Então eu vou correr mais uma vez. Espera um momento. Então, qual é a capacidade, habilidade, estranheza mais estranha, milagrosa e louca que você tem, que você está tentando esconder como se fosse uma maldição, ao invés de uma bênção, um milagre e um presente, que na verdade é tudo que serve vezes um Deus e não, você vai destruir e descrever, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode falar que todas as não, curtos, garotos, covardes e aliens. Então, qual é a coisa mais estranha, milagrosa, qual a coisa, a capacidade, a habilidade, a estranheza mais milagrosa, estranha e louca que você tem, que está tentando esconder como se fosse a maldição, em vez de uma bênção, um milagre e um presente? Tudo que isso é, você vai destruir e descrever, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode e pau que todos os nove, curtos, garotos, covardes e aliens. Eu não sei porque eu estou dizendo desse jeito, além do fato que eu vivo no Texas e eu posso falar assim se eu quiser. Então, Aí eu disse assim, bem-vindo ao Dr. Dane no Natal. Foi dia 4 de 14 dias de mágica fudida. É disso que eu tô falando. Eu ia dizer uma coisa. Oh, meu Deus. Então eu pensava que tinha TDAH, então, tipo, eu tinha outra coisa. Eu pensava que eu tinha um cérebro de peixe, tipo, peixinho dourado, que tipo, tem uma memória de 8 segundos, sabe? Uma coisa assim. E então, tipo, como a Dory no Encontrar, do filme do Nemo, tipo, é tipo assim, sabe? E então eu percebi agora que é mais um membro de amiba, um cérebro de amiba. Então é o que eu vou compartilhar com você. Então deixa eu correr o processo mais uma vez, porque parte que eu tô tentando fazer com tudo isso, então tem tanta coisa que você pode ir e escutar, especialmente nesse momento do ano, e eu espero que isso possa ser inspiracional e uma contribuição com vocês. Mas uma das coisas
lindas sobre ter acesso às ferramentas de Access é o enunciado declarador na verdade, ser capaz de mudar as coisas para que você possa ir na sua época de festas, mas com você. Esse é o alvo final. Então, você não pode tirar nada que seja você, né? O que a gente quer mudar com o enunciado declarador é as coisas que você tem com uma pilha em cima de você, ou as coisas que você comprou que você é, que você não é. E tem uma coisa que você quer ter no seu repertório, é o que é verdadeiro para você faz você sentir leve, uma mentira para você sempre faz você sentir pesado. O que é verdade para você sempre faz você leve, tipo leve quando você se sente como tá na natureza, ou dá para um amigo um abraço maravilhoso, ou quando você tem um senso de espaço após uma massagem incrível, um banho tipo, isso é leve. Pesado pode ser onde você, sabe quando suas entranhas ficam contorcidas, você olha pra uma coisa online, ou vê TV e aqui você tá tipo, manhaca, tipo, com muitas outras maneiras de descrever. O que é verdade para você faz sempre você sentir leve, uma mentira para você sempre faz você sentir pesado. E se você extrapolar isso, você capta que quantas mais coisas você escolhe que na verdade são reais para você, o que quer que sejam, mesmo que sejam diferentes, talvez muito diferentes dos pontos de vista de outras pessoas sobre o que você deveria estar escolhendo, o que é certo, bom ou apropriado. Mais coisas você escolhe que na verdade são verdadeiras para você, mais leve sua vida se torna. E se você tem algum desejo, e aqui tá a parte estranha. Então, se você tem algum desejo de ter leveza na sua vida, uma das maiores maneiras de chegar lá é por começar a lentamente, facilmente, começar a notar as coisas que você pode escolher, ou as escolhas que você tem em qualquer situação, porque você tem escolha, você não tem que responder da maneira que você pensava que teria que responder. Tem sempre mais do que uma escolha em qualquer situação, interessantemente. Mas talvez explorar as escolhas e ver qual delas é mais leve. Ok, eu tô caminhando, tô indo, tô entrando na porta da casa dos meus pais para um festival de julgamentos de... Não, para ceia de Natal. Tipo, desculpa, fiquei confuso, tava indo um pouquinho aqui energia, sabe? Desculpa, ok. E alguns de vocês estão tipo, não é dessa maneira que a minha família me ama. Isso é tão incrível, eu tô tão feliz por você. Isso é maravilhoso, minha família me ama também. E eles me julgam pra caralho. E todo mundo o tempo inteiro é simplesmente o que fazem. E eu tive muita sorte de ter uma família que me amava muito, pelo menos de um lado, me amava muito, e ainda assim julgavam tudo e todos, incluindo eles mesmos, o tempo inteiro. Agora, para alguns de vocês que escutaram essa conversa sobre julgamento e têm dificuldade, talvez, em colocar no seu mundo, porque em Access a gente não quer fazer ninguém de errado, incluindo sua família, incluindo você, incluindo qualquer pessoa. Ok? Porque Access Consciousness é sobre acessar. Espera por isso. Vai ser tão maravilhoso quando a gente chegar lá. Acessar a consciência. Oi, universo. Eu disse, acabei de dizer. Oi, eu acabei de dizer. Então, traz pra frente, gente. Eu posso dizer isso porque estou usando a conceito do universo. Então, tipo... E a consciência, a gente tem uma definição de consciência que é onde tudo existe e nada é julgado. Ou talvez a gente tenha uma descrição de consciência. De qualquer das maneiras, de qualquer jeito. Então, onde tudo existe e nada é julgado. E errado, na verdade, é um julgamento. E a parte engraçada, também o certo é. Mas a gente sempre tenta fazer certo e não errado. Isso é uma história que vai além da conversa de hoje. Então, quando eu disse isso, porque eu tenho olhado para isso por algum tempo já. Eu vi no Access 22 anos atrás. E eu vi
o Gary, fundador, falar sobre quanto algumas pessoas eram julgadoras, e eu trouxe família, e eventos de família, eu sempre, tipo, tinha essa coisa estranha com a minha família, porque, como eu disse, vi uma família que me amava muito, muito, então, era um dos lados da família que me amava muito, e o outro lado era, tipo, era o outro lado, de qualquer jeito. Então, eu tive essas memórias incríveis pra ir pro meu lado da família que me amava. Então era tipo, ai, abraço, e ainda assim eu tinha isso, sempre tinha essa coisa estranha, sabe? E após isso, onde era tipo, eu pensava que era incrível, e ainda assim eu me ia embora, ainda tinha coisas estranhas, tipo, nas minhas partes. Então, tipo, não nessas partes, mas por todo lado, sabe? O universo de partes. Isso. Ok, de qualquer jeito. Ok, pode pôr aqui. Então, as pessoas demoraram algum tempo para perceber que essas pessoas fenomenais, incríveis que eu amo tanto e que me amam tanto, estavam em um estado constante de julgamento deles mesmos e tudo, que toda a família aprendeu a fazer, porque isso que as famílias aprendem a fazer. E também, se você trouxesse alguém de um ponto de vista de fora, todas as famílias juntas, o que fazem? Elas atacam. Porque isso não somos nós, isso é tipo, no meu lado que amava muito, era bem engraçado porque eram muito conservadores, eram muito republicanos, sabe? E o outro lado da família também é muito conservador e republicano também. Isso é engraçado. Ok, de qualquer jeito. E então eu queria explorar todos os lados, então algumas coisas eu diria alguma coisa que parecia liberal, sabe? Tipo, falando de uma maneira de sentir que você é odiado pela sua família. Isso é que você não deve falar de política no Natal, crianças. E se a sua família fala de políticas, isso não é seu. É por isso que o álcool foi inventado. O prazer é meu. Eu digo isso desde que você não seja um alcoólatra. Ok, obrigado. Mas, então foi bem interessante. Então, a propósito, agora eu não sou nem liberal nem conservador, eu odeio eles todos, ok? Ok, a propósito, tudo que não permite você ter a liberdade de não tomar um partido, tudo que não permite você de ter a liberdade, tipo, eu não sou liberal, não sou conservador, eu odeio todos eles, ou não é relevante, ou eu tô escolhendo algo diferente. Você vai ter sua discreto disso, por favor? Certo, errado, normal, pode falar com os nórdicos, garotos, povardes e aléns. E eu tenho que dizer que eu me relaciono com isso também. Então, a minha família me ama e me julga porque não sabem como lidar comigo e vivem em um mundo de sofrimento e dor com o que pensam que é realidade e não têm ideia que algo incrível, leve e alegre é sequer uma possibilidade. Isso aí. E é o que eu... Oh boy, my English. Oh, Sorry, meu Deus, meu my inglês. brain. Meu Fudge cérebro. brain. Cérebro de Woo! fudge. Dean Fudge Brain. O Hello, cérebro Mr. do Danny Steve. Fudge. Oh, é bom conhecer você. Meu nome é Danny, eu tenho um cérebro de fudge. So I can imagine Então, that eu posso probably a imaginar que lot of you provavelmente can muitos de relate vocês to podem se families who relacionar have com something like famílias que that. I têm know algo mine assim. was Eu sei que a exactly minha that. família era They exatamente assim. so Eles believe in the acreditavam reality of tanto em uma suffering that realidade you de trying to go, sofrimento que você hey, tentava ir, tipo, something like a ei, great algo com uma question. pergunta How does it get incrível. any Como better pode than this, melhorar Mom? isso, mamãe? Devil, Diabo, You diabo. know? And you're like, Demônio, but I demônio. just trying to make it Então eu light. tava It tentando fazer doesn't get leve. Não lighter fica for mais us. leve pra And gente. that was, you know, E isso, my sabe, tipo, era one side of the o meu family that lado da was família que era tipo, no, os dois, both sides não, of os the dois family lados had da that in família common. tinham isso em And comum, sim. and their whole point of view E o was it ponto de doesn't vista get total better é for que não us. fica melhor pra And gente, but you know, mas, if they wanted sabe, se something, they'd quiserem say, I'll algo, get it one e day dizer, eu when vou my ter ship um dia comes in. quando And o I'm meu like, barco you're passar. living in Porque motherfucking você Idaho. vive em Okay? Idaho, There tipo, isn't a port não tem um anywhere. porto em nenhum You gotta lugar. go thousands Tipo, of você vai ter que miles in andar some milhares de direction milhas to em try to alguma find direção para encontrar anywhere where algum there could lugar be a onde thing pode ter that uma your ship coisa could come in que on. seu So barco maybe pode move chegar. there Então, and wait talvez for it. You know what muda I para mean? lá e esperar But por it was isso. never Sabe o que eu about quero dizer? Mas creating nunca era their sobre lives. criar a It vida was about the deles, era sobre o suffering that must be sofrimento endured que deve to ser be a good aguentado person para ser uma boa to, pessoa, I think, eventually para get to talvez heaven or eventualmente something chegar like no that. céu ou algo assim. So
all those of you who Então, para have todos dealt vocês with que that, lidaram who have com isso, families que têm who famílias, their reality que a is that realidade things are deles é suffering que and as coisas things são are pain, sofrimento e as coisas são dor. and here you E are aqui está desiring você para something different, para desejar algo knowing there's something diferente, different para saber possible, que algo diferente é but then possível, that mas thing aí essa of coisa de knowing saber that every time you que present cada it, vez it's que você rejected. apresenta isso é And rejeitado. here's the E interesting aqui está a part parte is what we think interessante, é is que o que a we're gente being pensa é que a rejected. gente está sendo Now, for a lot of rejeitados. us, our families Então, did para muitos reject de nós, us, as nossas famílias nos and there's so rejeitaram. many stories. Tem I'm just tantas trying to histórias. Eu address estou something from a tentando lidar com slightly alguma coisa, different tipo, place than I've a ever partir been de um able to lugar um get pouquinho to diferente que eu tenho sido with a capaz group of antes, com um people, at grupo de least pessoas, before. pelo menos And that antes. is Isso everything é you've tudo done que você to fez not para recognize não what your family reconhecer and o que a those you sua care família, about and aqueles those que you você know se have importa, aqueles solidified que as a sabem, reality que você sabe que that they're not solidificaram como currently realidade, willing que to não estão change. atualmente dispostos a And mudar. everything you've done E to tudo que somehow você fez para de invalidate alguma maneira you invalidar because você, you porque want to bring você queria possibilities, you trazer want to bring possibilidades, você lightness, you queria want trazer you want leveza, você them queria que to know that eles possibilities are soubessem que available, as partially possibilidades because estão you want to have disponíveis, people parcialmente porque você that queria ter are on pessoas a que estão similar page em where you're like, uma let's play página together, semelhante, tipo, vamos brincar and yet you junto. go to E present it você vai and you apresentar make you wrong isso if e they won't você receive it. fazem você de errado se Everything você não that is receber. times a Então, gazillion, tudo que we serve destroy um and desilhão, create você vai peace. destruir e descrever a Right, wrong, favor. good and bad, Certo, POD and errado, POC, bom e all mal, nine pode shorts, pau, todos os boys, nove, putos, Ovettes, garotos, and beyond. povades e alins. I used to think they were Então, antes rejecting me, pensava que but it estavam me isn't that. rejeitando, mas Well, não it is é sort isso. of Ok, that. é um pouquinho They're isso. rejecting Estão themselves se rejeitando a and eles anything mesmos beyond what they e have right now. tudo That além do is que true. têm agora. And now Isso é look at this for verdade. a moment. Então, How many olha of para you, isso when por um you were momento. little Quantos de kids, vocês, quando eram well, okay, crianças... let me back Ok, up. deixa eu Sorry. voltar um pouquinho atrás. Dane's Ok, brain, o cérebro do Dane's Dan, fudge ADHD o brain. cérebro do By the way, if you TDAH. want to watch Tu tem, something se você quer assistir very alguma coisa funny, bem you divertida, have bem to have a sense engraçada, of você tem humor que for ter um this, though. sentido And de if you humor don't para have isso. one, it may Se você não give you one. tiver, I'm pode, not sure. pode dar para But você um. recently, Mas I started recentemente eu channeling comecei a because I wanted canalizar to porque eu express more queria on my spiritual side. expressar o meu And lado so I espiritual, started então eu channeling comecei the Archangel canalizando Pupil. o arcanjo And Archangel Cocô. Pupil, E if o you don't arcanjo know, Cocô, se you você know não how conhece, like você sabe Saint como Germain o has Saint like purple Germain light, tem a there's a luz sword of roxa e tem Archangel essa Michael. Archangel espada Pupil has a do very special, arcanjo very Michael. specific Então, brown o light arcanjo that Pulpo, is ou o arcanjo Cocô, designed tem essa to luz get things castanha que é moving and desenhado flowing para and fazer going, as coisas se okay? movendo, And fluindo e just indo be embora. warned, Então, fica you think atento. I'm kidding, Se você and I pensa que eu thought tô I was brincando kidding e eu também pensava que estava until I found brincando, out what até eu happened descobri o que when I first aconteceu quando eu presented all of this apresentei information toda in essa class, informação na and classe about half e of em my metade das people minhas pessoas could not não film conseguiam because filmar porque they were doing a number estavam 2 fazendo o número in the bathroom 2 no as soon as I banheiro started. enquanto All isso right, I'm just começou. Eu saying, tô if you dizendo, got se constipation você issues, tiver Archangel problemas de Pupil is your guy, intestino, então o okay? arcanjo Cocô é And with his seu golden cara. plunger pointed Com to the esse ponto sky. dourado no céu. Sorry. Ok, Anyway, desculpa. Ok, de qualquer so jeito. there is that Então that you aí can tá isso watch que você for your pode entertainment assistir value. para But valor de one of the entretenimento. other things I wanted Então, mas to uma das bring outras up coisas que is eu queria if we trazer à can look tona é que se a from gente puder olhar see a what partir de happens ver o que is acontece é que we go a into gente trying to entra reject tentando others when we rejeitar feel like we're outros being quando a gente rejected. sente que está sendo rejeitado. And what E I'd like o to que eu do gostaria de is fazer é because porque that's not isso us. não somos nós. Isso é That's tipo, that's us isso somos making ourselves nós nos less fazendo de menos than we actually are do and would que like to a gente be gostaria to try e to gostaria de deal with ser what para seems tentar like an lidar com o que impossible parece situation ser with algo que a people that gente we lidar truly com uma care situação for. impossível, Even if we've experienced abuse que and pessoas que você gaslighting se and importa, meanness and mesmo all que são that, pessoas que estão we fazendo still gaslight de care, você, kids. a gente And the ainda assim world se tells you importa that's e a o mundo diz weakness. que I isso é uma disagree. I fraqueza, think eu it's one of your discordo. greatest Eu strengths. acho que é uma das I think coisas it's mais one of the fortes things sobre that is você, eu acho que é uma das coisas que é indomitable about you. indominável sobre And if você, you keep e se being você it, continuar sendo isso, will, with vai, awareness com too, conscientização também, will make you vai truly tornar unstoppable in você creating totalmente whatever you truly desire. imparável e criar o que você Okay. verdadeiramente deseja. Thank you for that Facebook Ok, comment. obrigado por esse Um, comentário do Facebook. She said, Ela I'm here, disse, Dane, estou just speaking aqui, my Dane, life você está experience. falando da Cool. minha experiência de And vida. so, O que é legal. so there's this Então, way, aqui tem and essa we've also got maneira, to tipo, look a gente at também tem que olhar como it's our choice how é we nossa choose to be escolha, como a with gente us. escolhe
está conosco, com a And gente mesmos. we E have a the gente tem a ability habilidade to, rather de, than em judge vez de them and julgar reject eles e them rejeitar eles, for what they pelo refuse que to receive of recusam us a receber de and nós for what we e pelo que a activate in gente them just by ativa breathing, neles por just by being simplesmente alive. respirar, simplesmente por estar vivo.
we have the A gente choice tem a to, escolha de, rather than em having any vez of de ter this have qualquer uma anything coisa to dessas ter do que ver with com we need to o que a reject them gente to have precisa rejeitar us, eles para ter a gente we mesmos, need to nós stop precisamos rejecting us parar de nos to have us. rejeitarmos para Because termos a here's the thing, nós. we're all Porque really aqui tá a friggin' coisa, a psychic, gente, na okay? verdade, é And what do I mean by fetidamente psychic? é And psíquicos. I E love how o que eu some quero people dizer out como there, like, psíquicos? so many people out there in Tantas the world pessoas like, aí no oh, mundo psychics são don't exist. psíquicos. I'm like, Psíquicos não existem, sim. yeah, we Sim, do. a gente existe. All of us are. What Todos is nós psychic? somos. O que é um Energetically psíquico? aware. É So here's alguém what I'm looking at. There's a lot of energeticamente things. There's a consciente. Então lot tem of muita irons in the coisa, tem fire right now. I do muitas coisas realize. And acontecendo aqui. usually they're E always eu on when I'm percebo talking, so sempre, very good. normalmente acontece quando eu tô Cool. falando. So Então glad aqui you're tá, feeling legal. better. Que feliz que você se sente assim. So E se sente if you mais could leve. Então, se get a sense você right pudesse now ter um of senso agora de maybe another family. talvez Get outra a sense of família, tenha another um family senso de outra that's família, very similar que to é your bem family, but not semelhante na your sua family. família, mas não é sua And get a família, sense of e tenha them um senso having a deles baby. ter um And bebê, this e family essa has very família similar to your é bem family, like semelhante à their sua own família, eles reality têm and sua what they've própria decided realidade, is que eles right and wrong, decidiram good que é and certo, bad. errado, bom e They're mal. not really in it for Mas the não estão realmente possibilities, aí Bob. pelas They're in it possibilidades, to estão aí get the para right image, ter a marry the imagem right certa, image, casar have com the a, kids so they can a fulfill the pessoa image, certa because if they e, just e walk ter all as those pessoas, steps os and everything filhos will e ter turn a out imagem fine, certa, porque se because fizerem that's isso, what they tudo were vai dar taught, right? certo, porque o que são And so ensinados. now, Então agora, de alguma somehow, maneira, de algum some little jeito, uma fireball, bolinha de unicorn, fogo, dragon, unicórnio, miraculous dragão, creature criatura that still doesn't want to milagrosa, know it que ainda não today, quer but that's saber a story disso for another hoje, time. mas isso é uma história Anyway, para outra makes a hora. left turn and ends up Então, in that womb. vira, dá uma virada You e know, the acaba little baby making entrando no factory. bebê, Oh nessa my goodness. fábrica de fazer So anyway, that bebês. little Então, creature's essa there criatura tá going, aí indo, tipo, what? quê? And it starts E perceiving começa a from the moment it perceber is do momento conceived, em and que é it's perceiving, and concebido e it's tá like, percebendo, é tipo, weird people, pessoas weird, estranhas, weird life. vida Okay, fine. estranha, que And this legal. baby is E esse born, bebê and this nasce, baby has e not esse yet bebê learned ainda that não it aprendeu should que be deveria normal ser or like other normal, ou people como or outras like the pessoas, ou family. como a família. And so, E então, energetically, it's kind of energeticamente, exciting é and tipo terrifying entusiasmante e to the two aterrorizante. people Então, who as duas just want to pessoas que be queriam somewhat ser normal, de alguma maneira and maybe the normais, brothers and e talvez sisters os that want to be irmãos e somewhat irmãs queriam normal. ser de And uma so maneira it's kind of normal. like, Então it's kind of like this little baby is esse like this bebê é glowing tipo ball of essa light bola de luz energetically, right? brilhante energeticamente. And these E people are trying essas to pessoas estão pretend they live in tentando the fingir dark. que vivem na So every escuridão. time the light Então, cada gets too vez que much, a like, luz oh, fica geez, demais, eu man, tipo, meu close the Deus, curtain. The fecha a kid is cortina, lighting up a again. criança tá The tipo, neighbors are tá gonna know we're iluminada, not tipo, normal, os right? vizinhos vão saber que a gente And não é so what do? normais. They start. Então, o que Now, fazem? once again, Começa, this is tipo, not your novamente, family, isso of não é course. sua This is a família, claro, family isso that é is uma very similar família to que é yours, with a semelhante à being very sua, similar to com you ser coming bem into that semelhante a family. você, You get entrando what I'm nessa família. talking Você about. entende o que eu Yeah. tô falando, sabe? It's not Ok. about you. Não é sobre você. Não é sobre você. Hum. Uhum. Ooh, that's Isso Archangel. If you want é to o call her arcanjo cocô. Se Archangel você quer Coco, chamar o arcanjo that is cocô, one of the o ways to arcanjo do that. You're cocô, welcome. é uma Okay, maneira de I fazer know. isso, I ok? know. I Eu sei, said eu it. sei, You eu heard it sei. here Você first. disse, você The escutou rest aqui of the world primeiro. doesn't know that O yet. resto do This mundo is não a sabe secret. Okay. disso, isso é um Anyway, segredo. back Ok, to our de qualquer conversation. jeito, de volta na So nossa here you conversa. are. Então aqui You tá be this você, light, and você é what essa happens luz, e o que is acontece they're like, shut é the tipo, curtains, hide fecha a the child. cortina, Oh my esconda God. And what do crianças, they do? tipo, Because e o of que what they've already fazem, porque rejected in themselves, o que já se because of what they've rejeitaram, already porque decided o is que já reality. decidiram que é And you have to realidade, e recognize você tem that que reconhecer que when somebody quando decides alguém something is decide alguma reality, coisa que é when they judge realidade, it, when quando they julgam isso, conclude, when they quando compile, concluíram, quando nothing that compilam, doesn't match nada that que can não come into corresponde their a awareness. isso They pode vir na won't allow conscientização it. deles, eles não permitem Okay? isso, And ok? so, Então, what's o normal? que é A collection normal, of judgments that uma none of us coleção de will ever julgamentos que nenhum understand. de nós Okay, alguma vez vai compreender. that's what normal is. Ok, isso é o que é So, normal. now what Então, happens agora o que is acontece é anything que you are qualquer that coisa doesn't que match você their é, que reality, não corresponde à unless realidade deles, they're a a menos que unique seja couple uma, of people or family of grupo de people who are pessoas like, wow, único, que é let's tipo, let this uau, vamos deixar child essa teach us criança nos something. ensinar alguma Now, coisa. my question is A minha there any such pergunta thing as a é, child or tem alguma just an coisa com infinite uma being criança with ou a um ser smaller infinito body? com um corpo Okay? mais pequeno? Because you don't Tipo, all of a ok, sudden porque de become a repente full você não se being when torna you're um ser 18 total or quando when you você can tem vote or when you can 18, ou drink quando or você bebe, shag ou or você whatever it pode is that
transar ou regal algo assim, standard. tipo, You're an infinite não tem being esse with a small padrão. Um ser body, but infinito com um corpo most pequeno, people mas a look at maioria a das pessoas child olham para uma as a criança child. como uma I don't. criança. I see Eu them as não a olho, eu being, and I'm vejo eles like, como whoa, ser, you're tipo, amazing. uou, você é incrível. But most of our Mas parents a didn't maioria do dos that, nossos so what pais não they do fizeram is isso, então o rather que than fazem? Em receive vez the de gift receber of o what this presente ball of do que light essa bola de that can't be luz que não controlled pode ser is doing, they start controlada, tá rejecting fazendo, it. começam a rejeitar isso. Anything that doesn't Então, match tudo their que não reality. corresponde com a realidade And deles. so Então, that isso occurs over time acontece so com o many tempo times that tantas often the vezes que being that muitas is vezes this o ball of ser, que é light essa is like, bola de oh, my luz, é light tipo, is hurting oh, people, minha my luz light está is not machucando as valuable, pessoas, a my minha luz light, não é my valiosa, light is a not, minha oh, it's luz not não é, bringing light. não I tá
trazendo stop leveza. Eu being the acho que eu vou light. parar Maybe de I'll ser be more like a the other luz. Eu acho people, que eu and vou ser maybe mais I'll como outras be pessoas. Talvez eu maybe vou I'll ser, be more talvez eu dull vou than ser mais, okay, I could mais do it. It's parado. Talvez eu okay. possa fazer, It's ok. okay. Está It's ok, okay. está ok. But always somewhere Mas back sempre em in the algum back lugar of de your volta mind, your no awareness fundo da sua is mente, a sua that conscientização, light tem essa luz and the e joy a of alegria de being that ser lightness and the essa joy of leveza e a being that alegria de unfettered, ser that unbound, essa, that esse espaço, miraculous beauty and essa beleza spaciousness. milagrosa e esse espaço. And E it's that I é think that isso que eu we keep penso que a wanting gente to invite continua people to, querendo convidar as especially pessoas, those that we are especialmente quote unquote aqueles que a gente, entre aspas, closest to by somos mais virtue of próximos por family, virtude de família. time spent, our O level o of tempo que a gente caring for passa them. juntos, ou o nível de And carinho que a gente so tem por elas, when we ou por eles. try and Então, we quando a think, gente because the way tenta e a we know gente it pensa, porque should uma work maneira is de we saber should be able que a to gente deveria shine our light funcionar, ou a really gente bright. deveria And if we go, oh brilhar my nossa luz God, super thank forte, you, oh I've meu been waiting for Deus, eu you, I've tenho been waiting esperado for por você, tenho permission to be esperado por this. permissão de ser But isso. instead, Mas em see, vez when they disso, shone their light quando really mostra bright, sua luz super way back when, a brilhante, bem generation ago, atrás, uma geração when they were atrás, little quando kids, eram they crianças, were rejected, eles they foram were shut rejeitados, down. eles foram And what fechados. happens is E o que something is acontece é done, que quando algo é feito, excuse me, when something is desculpem, quando done algo é against a feito being contra um ser and they take it e, on as a reality, tomam isso como uma they realidade, now do eles the same agora thing to fazem o others in mesmo para exactly the outros same way. da maneira So if you're made exatamente wrong for igual. Então, being se too você foi loud, feito you de become errado the por ser police alto against those who demais, are too então loud. você If vai you're agora made vai ser wrong for polícia being contra too aqueles que happy, you são become the alto police demais. against Então those você who are foi too feito happy. de If errado you're por ser muito energetically feliz, made wrong se from all você vai kinds of fazer directions outros que without são even felizes knowing errados, what's então going e on, você vai for fazer being isso too por light and ser too muito bright, leve, muito well, brilhante, se you você foi number feito one, errado turn it disso, down so you're então not primeiro você offensive to diminui para people. não ser And then não number ofender two, ninguém, e you número become the dois, você se energetic torna police a polícia doing the exact same energética, thing. ah, And that is the world por we have fazer a mesma had coisa. E for esse é o mundo thousands upon que a gente thousands teve upon por milhares e thousands milhares upon e millions milhares, upon billions upon por forever of milhões e years. bilhões Okay? de anos. But guess what? Mas In the adivinha last 20 só, years or nos so, últimos that's been 20 anos, changing. assim, isso tem mudado. It's been Então changing tem to where mudado you para guys onde are like, vocês são tipo, I know I eu was sei que invalidated eu for fui being light, invalidado but por I ser just can't leve, stop mas eu não myself. consigo me parar. Because it's here, Porque and está that is your aqui, knowing, e isso é that seu is your saber, awareness isso é of sua what you are capable conscientização do of. que você é And capaz. that is why I Isso, say é por isso que eu that digo que allowing yourself se access to permitir that, acessar isso, allowing yourself se access to that, permitir not having acessar to isso e não resist and ter que react to resistir e anybody reagir a else, ninguém, but allowing mas yourself se the access to permitir that acessar from the space of a partir you do having espaço it, de but você ter also isso, mas também the a awareness and the conscientização e a potency potência that it gives you. que isso presenteia And what do I você. mean? E o que eu See, quero dizer com isso? if you Vê, se know you're você this sabe big, que você é grande or if you assim, know at least ou se you você could be, sabe a que lot pelo of menos us poderia know ser, we're muitos way de nós bigger than sabemos we're que somos choosing to be, me maiores, included, que escolhemos okay? ser. And Eu when I say big, incluído, e I'm quando eu not digo talking like maior, eu não fat digo, bastard, not tipo, like, gordo pra get in caralho, my tipo, belly. não, tipo, tenho uma Yeah, barriga grande. Não, I não, don't não mean é body isso. Eu não big. quero dizer Okay. com relação I ao mean like the corpo. Eu awareness quero of dizer a being conscientização bigger. de You know what I'm ser saying? maior. Sabe o que eu tô I dizendo? think you know what I'm Eu saying. sei o que você Okay? sabe que eu tô dizendo. But you have Mas the awareness se that você you're tiver a actually conscientização que você, na so verdade, é big, tão grande, then when então quando someone alguém that we que a know gente or don't conhece ou know, não when someone, conhece, quando period, on alguém, any ponto final, level, em qualquer especially nível, somebody we really especialmente care pessoas que a about, gente realmente se and I importa, know even e eu if sei they que were mesmo abusive que and foram mean, you still care que about them, abusaram de você, você ainda se family importam, members, whoever membros they de are, família, right? quem quer que seja. If we know we're Se a this gente big, sabe que é grandes assim, que é them grande assim, trying to eles diminish us tentando from their diminuir a tiny gente little a contracted partir world that do they've seu mundo created as contraído, theirs, pequenininho, que criaram como I deles, mean, it's not personal, isso não é algo and it pessoal. doesn't have to E hurt não us, and it tem que doesn't nos have to diminish our machucar, e não light. tem que diminuir And nossa we could, luz. E a gente if the poderia, person, se a see, pessoa ver, tipo, goodness, oh this minha could be nossa, like a isso pode 12-hour ser Zoom um just zoom on de this one 12 topic. horas só nesse This is tópico. funny. Isso é I'm engraçado. funny, Isso é especially engraçado, after being sick for especialmente 3 depois de days. estar doente Okay. por 3 Hello, dias. fudge Ok, brain, but oi, apparently I'm not cérebro de fudge brain fudge. anymore. Não, I'm aparentemente não now sou a mais isso. billion pieces Agora of são exploded bilhões fudge brain. de pedacinhos de cérebro de fudge explodido. Arcanjo Popo, Bring your Arcanjo golden Popo, fudge, help. me ajuda. Just trying to Ok, get a tô modicum of tentando
ter here, um kids. motor aqui funcionando, ok, crianças. This is all natural, by Isso the é way. tudo Just natural a saying. propósito, só dizendo. Whatever the fuck that is.
Não sei o que raio isso é. You Então você can see pode from ver here a partir daqui that number one, que they can't número truly não diminish you podem unless realmente you diminuir do. você a menos que você se That number diminua. two, E número dois, so many of the things that muitas we've das done to coisas que a gente diminish fez para ourselves se are because others diminuir é required it. porque outros And requeriam here's my isso. E question, aqui tá a though. minha How pergunta: much of those quanto diminishments of you that you dessas did because diminuições que others você fez é required it, porque outros requeriam? how much of those were Quantos pretend? disso foram de fingimento? How much of you Quanto pretended você to diminish you fingiu se because diminuir others required porque it? outros How precisavam much did you disso? pretend Quantos to você diminish you fingiu because se others diminuir desired it and porque needed outros to know desejavam e that they precisavam saber que somehow de algum were jeito eram greater mais than you? maiores que você? Moment. Momento. Uhum. Then that happened. Então isso aconteceu. And how much E have you quanto você bought your own comprou seu próprio created sua reality própria realidade that was only criada, created que and somente invented era to make criada e them feel better inventada para about eles se theirs? sentirem melhores com a Everything that realidade is and all deles? the Então, lies tudo have que still isso been é, lying. e todas as mentiras And que all você the tem truths comprado, e with todas as lies verdades com attached. mentiras anexadas, Because the truth with the porque lie uma attached is verdade where com one mentira part is anexada é true and onde uma another parte é part is a verdade e a lie outra parte é spoken uma or mentira unspoken. falada ou não falada. Everything that is Tudo que isso times é, a godzillion vezes and all the dezilhão, lies e you've been todas as functioning mentiras from, do qual which is você what tem really sticks funcionado, que é you. realmente o que prende Will you você destroy vai and uncreate all destruir e that, descriar folks? tudo isso, por Times a favor. godzillion, Vezes right, wrong, dezilhão, good, certo, bad, errado, bem, online, mal, POD, pode, pop, POC, todos shorts, nove, curtos, boys, garotos, POVADs, povades e and beyond. aléns. Wow, how many Uau, quantas lies have you been mentiras você telling tem you dito about the para você diminishment of sobre you a diminuição de that you você, say you que você can't diz que não overcome, pode ultrapassar, that you only que say você you can't somente diz que não overcome pode it to ultrapassar para validate the people validar as who believe pessoas they que can't acreditam que overcome eles não theirs. podem ultrapassar a deles. Now, Então, my agora question a is, minha how many of pergunta you é: actually quantos de understood a vocês, na word I verdade, just said? compreenderam uma palavra sequer do que eu disse? Everything that is Tudo que times isso a é, godzillion, vezes will you destroy dezilhão, and você vai uncreate it, destruir please? e descrever, por favor. Right, wrong, good and Certo, bad, errado, POD bom e and mal, POC, all pode pop, nine, todos os nove, shorts, curtos, boys, garotos, POVADs, povagens and e beyonds. aléns. Okay, so, Ok, então. oh goodness. Minha nossa. I was hoping Eu to estava esperando have set que you all free by now, but that ain't libertasse happening. todos So we're vocês gonna go agora, on então for a isso não vai couple more acontecer. A minutes gente here. vai What a continuar por mais alguns surprise! minutos. Que I never talk surpresa! Eu this nunca long. falo This tanto is the assim. first time Isso é a ever. primeira vez desde sempre. Maybe I don't lie very well Talvez eu because I não always minto laugh muito when I bem, lie. porque eu Maybe sempre I should get rio over quando that. eu Maybe I'd be minto. able to lie better. Talvez eu Anyway, deveria I saber digress. mentir melhor. Ok, divergir. So, here's Então, what I'd like aqui to tá o que eu gostaria to try to de bring this tentar home in a trazer isso slightly para vocês, tipo, de uma maneira concise way if um possible. Yeah, pouquinho good luck. mais concisa. So, Então, what if e se you showed up and you você had no aparecesse e judgment of você não them at tivesse all, nenhum but julgamento deles de also todo, no mas também judgment of you nenhum julgamento at de all? você de todo? And E, as e each enquanto situation cada occurred and each situação person did their acontece, thing, cada that pessoa is fez sua coisa, basically what que é families will basicamente see o que a about maioria is das just pessoas pushing each são, other's buttons que é tipo cutucar continuously. cada botão de cada And pessoa. as they did, Então, what enquanto if eles you fazem just isso, e se could lower your você walls and pudesse baixar barriers suas and paredes become e so barreiras e se big tornar tão that it was grande almost que é humorous to you? quase tipo humor pra Where você? you were like, Onde wow, você tá tipo, like your uau, target o for this seu holiday alvo pra season is to essa laugh época de on the festas é inside. rir por Okay? dentro. Now, if you start E laughing se on você the começar a outside, se rir por fora, that's tipo, your isso, business. o seu Just see negócio, if tipo, it'll você que create more or sabe, not, vê se vai okay? criar mais ou Because não. people don't like Porque as being pessoas laughed não at when they're gostam trying de to make que you a gente ria delas. although it is Então, very embora effective seja bem to let them eficaz, know it doesn't que eles work. saibam que It's não just funciona, é some people tipo, will try para to algumas make you pessoas vão wrong tentar more, fazer você or mais de they will use your errado, laughter as ou vão usar evidence seu that risado como you are evidência indeed que wrong, você which, tá hey, you know what? certamente Go errado. for Sabe it. o que mais? See, Vai em if you're at frente, a vê se place você tá where, num lugar em and this que... is where, E isso é onde... and I hope E I eu presented espero it que enough, because apresente I o want to go into suficiente, it more, porque eu but I quero also entrar don't, nisso mais, because mas também it não is what quero, it is. porque é o But que é. this is Mas where, isso é onde, if you se have você a sense tiver of um you, senso whatever de the heck você, o that que is, quer que raio isso seja, and if you have a se sense você of tiver um even senso sequer de portion of the uma space of you, porção do espaço de and você, get a sense of e when tem um you've had senso, that, tipo, like quando você maybe it's tem right isso, now, talvez maybe é you're like, agora, wow, talvez é tipo, dude, this uau, is more me. cara, isso é Yeah, mais eu. that's what Sim, I'm hoping isso é to isso que eu tô instill and esperando invite, and instilar e energetically convidar e engender here. energeticamente Because apresentar para vocês aqui.
if you have a Então, se sense of você tem you um in senso a de space like você em um this, espaço and assim, somebody's like, e "You're a alguns de você, jerk," tipo, você é uma you know, babaca, and they're just sabe? doing their E estão tiny fazendo a little sua yappy a thing sua that they coisinha, do. tipo, que fazem, Who cutucar. Tipo, cares? quem se importa? You know, like I've had Sabe? times Eu where tive I've had somebody momentos em que eu say, tive "You know alguém what? You're dizendo, sabe this o que and mais this and você é this," assim, and I assim, go, "You know assim? what? I Eu am disse, so sabe o que sorry. mais? You're Eu right. peço desculpa, I'm você tá such a certo. terrible Eu sou uma person. pessoa tão I terrível. really Eu apologize realmente for peço being desculpa such a por ser terrible uma pessoa person." tão terrível. And they go, E vão tipo, "No, no, no, não, não, no, não, 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 no, I não, wasn't não, saying eu não that you're tava dizendo que terrible. você é I was terrível, just eu saying tava that, you dizendo do que this você wrong." And faz I'm isso like, "I know, errado, tipo, ok, eu I sei, do this wrong eu all the faço isso time. errado o I am tempo so inteiro, sorry. eu peço I am desculpa por such a isso. terrible Eu sou uma person. I'm pessoa tão such a jerk." terrível, eu sou uma babaca. No, Não, no, I didn't não, say não, não, you não disse just que do era, this tipo, wrong. você fez I'm like, isso "I know. errado, tipo, eu And sei. I am so E eu sorry, and I peço will try desculpa, to do e eu vou better in the tentar future. fazer I'm melhor no sorry for being such futuro. a terrible Desculpa por ser uma person. pessoa tão I'm sorry terrível. for being such a Desculpa por jerk. ser um I'm sorry babaca for tão being grande. such an Desculpa asshole." por ser um babaca tão And it's grande. amazing Ser um how cuzão when tão you grande. É acknowledge, see, incrível o quanto você because reconhece. Vê? what most O que a people, maioria das what many, not pessoas. most, what Não, many people are ok, looking não for é a is an maioria, mas acknowledgement muitas of the pessoas validation of their procuram point of view or their um judgment. reconhecimento do seu ponto de And if you vista, do give seu them that, julgamento. E se você der isso para elas, they're usually not only normalmente done, but if you não do it terminam só, mas se você in an fizer effusive de enough uma way maneira that efusiva o acknowledges the suficiente, energy and then reconhece a goes a energia e little vai um further pouquinho to how mais longe terrible you para are, quão terrível você é, then oftentimes então they're like, muitas vezes "No, elas you're vão tipo, not." não, você não é. And then E in aí, that brief e moment, nesse momento they actually prévios, have na to look verdade, at tem you. que olhar para você. Because what most Porque o people que are a doing maioria is das they're pessoas estão hiding fazendo, behind estão their se escondendo tiny atrás little da sua defense that's like pequenininha a 2 by defesa, 4 and tipo they're trying to hide their whole dois body por behind it quatro, então tem and todo o try seu to corpo like atrás disso e shoot at tentando, anybody before they tipo, get in. And disparar para this todo is the mundo people antes we're de dealing entrar. with, and Isso é as this is the pessoas que a people gente we've está made more lidando e as pessoas powerful que a than gente us. fez mais poderosas que nós. No, beautiful, you, Não, they're lindo, not more vocês powerful não than são you. mais poderosos que Yeah, you você. know, you Sim, could sabe o que mais understand você where it pode might seem like compreender? they Onde were pode more parecer que powerful parece when que you são were mais like poderosos, 0 onde through você vai do zero however a old, when you needed these a people to idade feed que you for, and quando take você care of precisava que you, essas and pessoas they were supposed to dessem show comida you para the ropes of você, reality, e era which they suposto probably didn't mostrar do very well, except to judge os and make caminhos da yourself pathetic or realidade make e yourself fazer right se or você make yourself wrong. menos Okay, fine. julgar, você se fazer de But guess patético. what? Isso tá ok, I'm mas gonna tell adivinha you só, eu this, vou and I hope dizer this isso para você, eu espero que rings, I isso hope this chame você, eu resonates. espero que isso ressoe com You're grown você. up now. Você é crescido agora, você é adulto. You are grown Você up. é You as você a cresceu, você being enquanto grow up ser more every day, cresce mais especially if you use access todos os dias, consciousness tools. especialmente se você usar And as by the ferramentas de way, Access if Consciousness. this is your E, first a exposure to access propósito, se é a sua consciousness, primeira I hope it's at exposição least a been Access entertaining for Consciousness, you. eu espero que pelo menos And tenha if sido you love it or entretenimento para hate it, você. there's Se você probably odeia something ou there ama, for you. provavelmente tem alguma But if coisa aí you para keep você. using these Mas se você tools, continuar usando essas just ferramentas, look at this for a moment. If simplesmente you olha para keep isso por um using momento. access Você continua consciousness usando as tools, ferramentas de what will Access your life be Consciousness. like a year Como from será a sua now? vida em um ano? Just get the sense of Tenha o it. senso Lighter, disso, mais heavier, leve, mais more pesado, space, less mais space. espaço, menos espaço. Okay, Ok. that's Isso just a really quick é um acknowledgement. reconhecimento super And I rápido don't, it's not for me tipo, about não é you para mim doing sobre access você or fazer using Access ou access. It's usar about Access, you é using sobre something that você works usar so alguma coisa that que your funciona future para que o continuously seu gets futuro greater. continuamente fique mais But so if you look grandioso. at this for a Então, se moment, você olhar para I isso just por um want to momento, acknowledge you're isso grown você up quer and your reconhecer, being você grows more cresceu every e seu day. ser cresce a You cada get access dia. to your being Você more every você single tem day. mais acesso ao seu And ser even if a you cada go to dia. your E mesmo family se você event for and no it evento da feels sua like a família e total parecer com shitstorm disaster and uma more trauma and tempestade de drama merda, occurs than mais has ever trauma e drama occurred acontece do before, que alguma vez you know what? aconteceu, sabe o que Over the mais? next Nos few próximos, hours, as days, próximas weeks, horas, or dias, months, semanas ou meses, you will not only você get out não of it, somente vai sair but you will disso, be mas você vai stronger ser mais than you were forte before. do que você era You'll be antes, more você vai ser potent mais than you were potente do que before. você You'll era have more antes, space você vai ter than mais you did espaço before. do que tinha Because antes, every one of porque those things that cada uma sticks dessas you coisas que is prende a fixed você point é of um view that you ponto de have vista that you fixo don't que você even know tem, you que você have nem sabe que cognitively, tem because cognitivamente, unfortunately, porque we can't infelizmente get você to não all of our pode fixed points of view chegar a todos os seus cognitively, pontos which de is vista why they stick us, cognitivamente, é por isso because que if nos we were prendem, porque se a cognitive, gente if fossem they were cognitive, cognitivos, we would know se they were fossem there and we'd cognitivos, go, a gente "Oh, I sabia que see estariam you. aí, ok,
ok, tô vendo você, agora vou trabalhar em você, agora vou mudar você. Agora você não é mais um ponto de vista fixo, você agora é parte do espaço do resto do meu ser. Mas pontos de vista fixos ficam desse lado, como um gangue de babacas que querem espetar um punhal nas suas costas, mas estão escondendo, então você não vê isso, então leva sua família, tipo, cutucava assim, e tipo, e os vão, tipo, eita, aí, tipo assim, tem vocês na frente, vamos apunhalar elas, e é só tipo, sabe?
E use some aí, tools. usa algumas Like, ferramentas. whoa, what Sabe, was tipo, it? uau, o que era isso? O que foi What is isso? this? What do I O do que é with it? isso? O Can que eu I faço change com it? isso? How do I Posso mudar change isso? it? Como posso We have mudar a isso? bunch A of tools gente in tem Access Consciousness, montão de ferramentas em Access Consciousness. thousands of Milhares de videos, vídeos, classes, books. I mean, classes, just livros, stuff, tipo, um right? montão de coisa. And Sabe? E so agora, what então, o happens que is acontece é once the que little thugs uma vez expose que esses themselves, pontos de vista then se you can deal with expõem, them você and you pode never lidar have com to eles be e the você não tem effect que of them dar again. mais sobre o efeito So deles I know novamente. for Então, me, eu sei the que pra target, mim o alvo if é, I had one se eu for tiver you, would algum be to pra have você, just seria way que too much você se fun divirta during this muito durante holiday, essas festas actually being you, e em ser whatever the heck você, o that que is, you quer que friggin' raio weirdo seja, that seu I just estranhote, adore que you eu for adoro being so você por ser weird. tão estranho. The original meaning E of weird, by the way, was like o spirit, fate, or destiny. o So when significado people say you're original weird, de go, estranho é tipo de thanks for the espírito. acknowledgement. Você It diz, wasn't an oh, acknowledgement, it tipo, was obrigado pelo just reconhecimento. Isso saying, não é um like, I reconhecimento, isso era know. um julgamento, tipo, eu sei. Thank you anyway. Obrigado do mesmo jeito. They're just acknowledging Então é you. tão Okay. reconhecimento, tão So, reconhecendo você. but if that is Mas not se isso não how it é seems to como present parece itself se to you, apresentar pra don't você, worry about it. não se preocupe. Use the Usa tools. as ferramentas. What else is O possible? que mais How é does it get any possível? better than Como this? pode melhorar Pock and tudo isso? pod. Pode, POC. What's right about O que this tá I'm not certo getting? sobre What's isso que não right tô about me I'm captando, o not que tá getting? certo sobre mim que And não we have tô a captando. E a ton gente of tem um processes and all montão de kinds of stuff, processos e ways todo of tipo de changing coisas, things manejo de in the mudar coisas. trenches. E, And, go to a sabe, facilitator, vai look para o up the videos. facilitador, olha para os There's so much vídeos, stuff. tem tanta Plus, we have coisa, e what, ainda like mais a 10 gente more tem days que of mais 10 ineffable dias effing de magic? mágica Whoa! inevitável, So much stuff. fudidamente And inevitável. I just want you to know that Mágica fudidamente I would inevitável. like for you all to Eu like gostaria this, que vocês tivessem and toda a any of the heavy luz e bits qualquer das will partes be pesadas changeable, and vão you ser will be greater mutáveis as a e você result vai of ser it. mais grandioso Always, okay? como resultado So disso sempre. let's Então vamos now I've got Vamos only a few agora, eu more tenho minutes somente because alguns I gotta minutos be on mais, porque eu another Zoom tenho in 9 tá em minutes, so outro you Zoom em only outros have me minutos, for então você só I tem a can mim. only Eu harass só you for posso 9 more assediar minutes você por mais 9 minutos, unless I break the a menos rules. que eu quebre as regras. Ok, So desculpa. let's do this for a moment. Então vamos fazer isso por Okay. um momento. There's a couple Tem tools that are algumas very ferramentas helpful que ajudam during this muito time. durante esse tempo. One is Um interesting deles point é of view. ponto de I vista have this point of interessante, view. eu tenho esse ponto de And vista. all you gotta E do tudo que while você tem que somebody's fazer talking enquanto or alguém when está a weird falando, ou energy que uma comes energia up, you estranha go, aparece, interesting point of ponto de view. vista I have this interessante, eu point of tenho view. esse ponto de vista. You can do it for Você any pode upset you fazer have para in your qualquer coisa world que right você now. You tem can try it. no seu Interesting point of mundo, view. você I pode have this tentar. point of view. Ponto de vista interessante, eu And tenho it esse usually ponto de vista. E changes. And then you normalmente go, muda, e interesting você point of view. vai, I have this ponto point de of vista view. interessante, eu tenho esse And it ponto de changes vista. E again. muda Interesting novamente. point of view. I Ponto de have vista this point of interessante, eu view. tenho esse ponto de And it vista. changes E again. muda Interesting point of novamente. view. I Ponto de vista have this point of interessante, eu view. tenho esse ponto de vista. And usually after a few E normalmente após times, algumas the point of vezes view o is ponto de gone. vista Because when it's some, interesting, you porque no quando é longer have the interessante positive and você não tem negative mais card. a carga And negativa then e if somebody else positiva, is e saying quando alguém está something, you dizendo can alguma go, coisa, você interesting pode point ir of view. ponto de vista They have this interessante, point eles of têm view. esse ponto de vista. After you do Após interesting você point of view, fazer I have ponto de this vista, point eu of tenho view. esse ponto de You do vista. interesting point Você of view, pode they have this point of fazer view. ponto de vista Interesting point of interessante, view, eles they têm have esse ponto this point of view. esse ponto de Interesting vista, point ponto of de view, vista they have this interessante point que of eles têm view. esse ponto de And vista, then ponto de vista interessante que eles têm interesting point ponto of de view, vista, e I aí have ponto de this vista point of view interessante that they have que this eu tenho point esse of view. ponto de vista, que eles têm And esse that's ponto de usually the vista. one that sets you E free normalmente with é esse other que people. liberta você And com outras yes, the being you pessoas. E sim, changing the sendo world on audio is a sendo você really mudando o mundo good em áudio, é realmente audiobook. legal. É I listen to it livro em nonstop. áudio incrível, eu escuto ele também. Especially in times when I'm Especialmente em around momentos people em que eu tô and perto de pessoas it's really e é uncomfortable and it realmente seems to bring some desconfortável e parece space trazer to the algum situation. espaço para a situação. Just another tool. Então, Okay, é so outra interesting ferramenta. point of Então, view, ponto de I vista have this interessante, point eu of tenho view esse ponto de that they vista, have que this point eles of têm view. esse ponto de Is vista. another great É uma outra freedom. ferramenta There's another incrível. one called who does Outro this belong chamado a to? quem pertence 'Cause isso, whether you know it or quer not, você you're saiba ou picking up não, on você está every thought, pegando feeling, cada emotion, pensamento, and point of sentimento e view of emoção, everybody ponto at de that party vista and probably de everybody qualquer pessoa beyond nessa it. festa e talvez pessoas Who além does this disso. belong to is A one quem of the pertence greatest isso é things you uma can das do. coisas If mais you grandiosas do que it você for pode 3 fazer se days, você you fizer walk por around 3 like dias. you're Você anda walking, pelo mundo talking como se você meditation. fosse I uma went to my meditação andando e falando. Eu ex-fiance's fui na family família da minha for ex Christmas, the very
noiva, foi o último Natal que eu tive com ela, tipo, graças a Deus eu tinha essa ferramenta, a quem pertence isso, eu decidi realmente fazer por 3 dias. Enquanto eu estava lá, eu estava provavelmente lá por 2 horas e meia. Eu entrei, no momento em que eu entrei, no momento em que a gente estava dirigindo para lá, cada pensamento que ia na minha cabeça, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, eu estava literalmente na minha cabeça enquanto falando com as pessoas, que não importava do mesmo jeito, porque não tinha interesse no que eu estava dizendo, mas enquanto escutava as pessoas falando pra mim, na minha cabeça eu estava dizendo, a quem pertence isso, 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 a quem pertence isso. E cada vez que iluminava, tipo, oh, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu,
Meu, did it eu probably fiz provavelmente 10,000 10 times mil that night. vezes nessa noite. It was E, my mantra foi meu going through my head. mantra indo na minha The first cabeça. time I ever Porque a left our primeira house vez que eu lighter than when I deixei had a come. casa mais leve do que quando eu entrei. Excuse me. Desculpa. Who does that A belong quem to? pertence isso? Okay, so Então, wanted to give you those e eu tips. queria dar Now, essas I'd like ferramentas. to Agora, eu do gostaria de something fazer else uma that I coisa com recently did vocês que eu with a recentemente fiz com group, um grupo, a yearly. I don't know if it's yearly anual, or eu não sei se é monthly. I don't anual, know how we do it mensal, não sei anymore. como But a gente anyway, faz mais. one of them groups Então, um that I dos got grupos que eu that's tenho, either yearly or que é monthly, mensal ou anual, there's não sei, 15 mas eu million. acho que foi os 15 Um, bilhões. Here's what I'd like to do. Então, aqui está o que eu gostaria Would de you be fazer. willing Vocês estão to have dispostos all of us a ter contribute to all todos of us? de nós contribuindo com todos So nós? here's what I'd like you to do. Então, aqui está o que eu vou I'd like you fazer. Eu to get the gostaria que sense você of you, tivesse the o senso de being, você, the o ser, awesome, ineffable, o, effing, o, magical you. o ser That is so incrível, far beyond this maravilhoso, reality that fudidamente incrível e mágico, doesn't need que, to be tipo, não bothered by precisa se stupid people's incomodado com stupid pessoas shit. estúpidas And e meros estúpidos. doesn't judge them, Não doesn't julga judge eles, não itself, se but is julga de si just mesmo. there Simplesmente and tá has aí. kind of a E tem glimmer in tipo its eye, you know, um this sort brilho of no sense of olho, joy of esse being senso alive. de alegria de If estar you can remember vivo. when that Se was, você you know, consegue se available, lembrar quando isso whatever. estava Just disponível. kidding. Brincadeirinha. Now, get the sense of Agora, all tenha of senso us de that are todos currently nós que estão watching and atualmente will be watching assistindo e vão this estar assistindo isso over the next nas several weeks. próximas Get semanas. the sense of Tenha o all of senso de us todos showing up nós together aparecendo to juntos all of our com gatherings. todos os nossos Okay? encontros, tipo, And get eventos. the sense of E as you tenha o go to senso walk up enquanto to the você door, vai whatever entrar pela gathering, we're porta, just going to use que quer que this, seja, a gente vai usar whatever isso. gathering you're Qualquer dreading the most right evento que now, você tá evitando that mais gathering, agora, tipo, que okay? você tá tipo, Get eu the não quero sense fazer of isso. Tenha o having all of us senso be de there with todos you nós estarmos aí com você and have your e back. apoiando And você. as soon as the E door is logo que a opened, you porta know, se like abre, let's você say sabe, the tipo, normal thing a is you coisa get normal é judgment que through você the recebe eyes julgamento pelos instantaneously. olhos As soon as the instantaneamente. door is open, Logo there's que a so porta much abre, energy of você all tem of tanta us energia de just todos having your nós, back, just tipo, aí being there apoiando with você, you. estando aí com Just like, you você. know what? Tipo, We sabe que like mais her. a gente We like a him. gente gosta dele, a This is gente a gosta really dele. cool Tem person. essa é uma pessoa super legal. And we're just here to E a be gente with tá him. aí pra estar com ele. And we're also E a here gente to também tá create so aqui much para space criar that tanto none espaço of que your nenhum non-space do can seu even não espaço exist, pode sequer no existir. matter how hard Não you try. importa And quanto so the você door tenta. opens, and Então whether a you porta usually se get the abre, judgment normalmente through tem the o eyes, julgamento now através you dos olhos, actually agora get. você They tem. go to try, Eles but the vão judgment tentar, mas doesn't o even julgamento work. nem sequer And funciona. then you E go to walk aí in, você and you have a entra few e você thousand tem of your closest alguns friends with milhares dos you, seus amigos mais and próximos. somehow there's E de space alguma for all of maneira tem um them. espaço para But in todos eles, comparison mas to em the comparação 25 com or os 30 or 25 ou 50 30 ou 50 people that usually pessoas you're que uncomfortable to normalmente be estão around, you desconfortáveis now de estar have por perto, a você few sabe, thousand tem that alguns you absolutely love milhares que being você around realmente and ama that estar have your back. perto e que And apoiam all of você. us E are todos nós estão continuously continuamente contributing to each contribuindo other just by uns our com os being. outros simplesmente Okay? por We nosso are ser. all gifting A to gente each está other. todos We are all presenteando uns aos outros, acknowledging a that, gente you está know what? todos reconhecendo, You're tipo, awesome as a sabe o que mais being. você é incrível And enquanto none of ser? us is E perfect, nenhum de and nós é that's what makes perfeito. us E so isso é o que perfectly faz de fucking nós tão awesome. Okay? perfeitamente, fudidamente None of us incríveis. is perfect, Nenhum de but nós é yeah, we're perfeito, fucking mas a cool. gente é And fudidamente you know what? incríveis. It's okay E to sabe o think que we're mais fucking está cool. ok que somos fudidamente I incríveis? said to Eu Grayson, disse pra Gary's Grace grandson, e yesterday, o who's neto do 6 Gary, now, que I tem think, 6 anos and agora, eu I acho. said, dude, you Eu are disse, awesome. cara, He's like, você é I incrível. Eu know. disse, eu I'm sei. like, Eu disse, that is the way we isso é a should have maneira been que a gente raised. deveria ser criados. Dude! Cara! Oh, my family would have Minha killed me if I família said that. teria me matado se eu tivesse dito Arrogant. isso. Arrogante. So, let's be a Então, little on vamos the ser arrogant um side, pouquinho do but lado from the arrogante, mas a space partir of do our being and espaço the do nosso kindness. ser And e just bondade, notice as the saiba e evening goes on, note you just enquanto a get noite lighter and passa, lighter and você fica lighter mais leve, mais because leve, mais no matter leve, what energy porque comes não up in importa que anybody's energia world aparece that's no mundo about de judging alguém you or que é sobre judging julgar você ou se themselves julgarem eles or mesmos, doing ou that fazer pushing the essa button coisa de thing and tocar os fighting botões against, ou it lutar just contra, melts in the simplesmente presence of derrete all na of us presente being de this todos space. nós sermos esse And what espaço. energy, space, E que energia, consciousness, espaço, choice, consciência, magic, escolha, miracles, mágica, mysteries, milagres, possibilities, mistérios, power, and possibilidades, potency poder e potência, can we podemos now be ser to agora, have total para ter ease, total joy, and facilidade, alegria e glory glória for this holiday para essa season
época de and ever festas after, e for all depois, eternity. para sempre, por Everything toda a that doesn't allow it, eternidade. times Tudo against que não it, permite right isso, tongue, vezes um battle, desvilhão, nine, certo pop, errado, pop, vai mal, shorts, pode pau, boys, todos os nove, clobeds, cultos, and garotos, beyonds. povades e aléns. Okay, Ah, beautiful Ok, people. pessoas maravilhosas.
so many more muito wonderfulnesses. mais I hope your coisas world is incríveis. Espero lighter que than seu when you mundo esteja mais started. leve do que quando And você if it começou. is, E se thank tiver, you. And if you muito haven't obrigado. Se joined você the não se 14 juntou days aos of 14 Ineffable Effing dias Magic, de please do. Ineffable Fucking Because Magic, it's my Magic gift to you, é mágica, and incrível e there's nothing maravilhosa. that Então makes não me tem happier nada than que seeing torna you mais have more feliz of de you. ter aqui, de And ter mais de vocês. Eu vou colocar o lets link me aqui know para it was a vocês. really great choice Então, when I eu chose to stay alive espero que 22 seja. years Eu ago sei que after foi uma Access escolha Consciousness incrível. bars and 22 anos using these atrás, quando eu tools, and man, decidi everything is ficar friggin' vivo possible. e trabalhar com essas So, ferramentas. Isso é also, if you're absolutamente on any of incrível. the E também, se social você está em platforms, alguma please das like, please plataformas sociais, subscribe, and por please favor, share. goste, por favor, Because compartilhe, por favor, that comente, way porque people can desse find jeito as us. pessoas Because I don't podem monetize nos my encontrar, porque eu videos. não monetizo So, meus vídeos. Então, let's see. vamos Google ver. would like Google to promote gostaria a de monetized promover video where um they make vídeo money, or a monetizado non-monetized onde video fazem where we dinheiro, just change the onde world and undo their é onde vai algorithms. mudar o mundo, vai ter Let os me think about algoritmos. that for a Então, moment. vamos pensar So nisso por um anyway, momento. we Então, can bust that a shit gente with vai enough trazer isso com contribution, contribuição sharing, suficiente, etc. I thank compartilhamento, you all. May you have etc. the Eu agradeço a happiest vocês e que holiday você season tenha so a far. época Thank de you for festas being. mais Thanks felizes. for being Obrigado with por me estar aqui. today. Obrigado And por I look estarem forward comigo to being hoje. with you E eu again mal very soon. posso esperar por estar com você em breve. Merry Christmas, Feliz Happy Kwanzaa, Happy Natal, holidays, feliz Happy Kwanzaa, feliz atheist, call festas, it whatever, feliz Happy o que quer que Earth Day, seja, feliz Dia da Terra, just have a feliz fucking tipo, happy então tenham holiday. uma festas felizes. Adeus! Bye bye. Adeus!